Olá, meus amigos, mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o tema A Sua Bênção Já Tem um Nome. Deus já escreveu a respeito da sua bênção. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, continue comigo aqui, que daqui a pouquinho nós vamos estudar essa palavra que está no Evangelho de Lucas e que vai abençoar a sua vida. Se você está chegando agora no nosso canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Clique aqui no sininho das notificações para o YouTube avisar você quando o canal postar aqui vídeos novos. Vamos rodar a vinheta e aprender da palavra de Deus. Muito bem, meus amigos, e hoje aqui no nosso devocional diário nós vamos aprender sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que fala sobre a nossa bênção. Nós já recebemos de Deus uma bênção e nós já temos essa bênção. Basta que nós venhamos a seguir os passos e as orientações da palavra para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu através da sua palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel, sua mulher, era estéril e ambos eram avançados em idade. Então entenda aqui o seguinte, meus amigos, havia um sacerdote chamado Zacarias. Esse termo sacerdote significa alguém que faz sacrifícios. Além dele sacrificar a vida dele, dedicando a vida dele ao ministério, ele também sacrificava animais. No Antigo Testamento, debaixo da lei, existiam então o sacrifício de animais. Esse sacrifício, ele representava Jesus, que veio e foi o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício que resolveu todos os problemas de toda a humanidade. E o principal deles, que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e transgressões. Ele morreu em nosso lugar para que hoje nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Então, aquele ato de o sacerdote fazer sacrifício de animais representava a redenção que veio milhares de anos depois. Nessa época aqui, o sacerdote Zacarias, em seu exercício do ministério, ele estava ali vivendo um grande dilema na vida dele. Ele tinha um sonho de ser pai, ele era casado, ele tinha a sua esposa e os anos foram passando e esse sonho, esse desejo de ter um filho, de a família dele crescer, esse desejo nunca se realizava. Talvez lá na alma de Zacarias ele se sentia de uma certa maneira frustrado e impotente diante daquela situação. Nada do que ele fazia podia resolver aquela situação. Mas algo me chama a atenção aqui no versículo de número 6 que diz assim: E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Alguém podia dizer, olha, Zacarias, ele não é abençoado, pode ser que tenha um pecado aí na vida dele escondido, pode ser que tenha uma coisa errada, uma transgressão, por isso Deus não abençoa. As pessoas, elas dizem muitas coisas, mas o texto diz aqui que esse homem com a sua esposa, eles eram justos perante Deus. É o que nós temos que fazer. Procurar praticar a justiça. O que é praticar a justiça? Fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que está dentro dos parâmetros de Deus. Todos nós temos um exemplar de uma Bíblia. A maioria das pessoas tem o exemplar de uma Bíblia na sua casa. Esse livro, ele está repleto de ensinamentos. Esse livro está repleto de instruções, de ordenanças, de bênçãos, de palavras de vitória, de palavras de repreensão, palavras que chamam a nossa atenção quando nós desviamos o nosso caminho. Esse livro está cheio de orientações, basta que a gente venha seguir essas orientações. O texto diz que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Então, quando Deus olhava para Zacarias, olhava para sua esposa,
Deus via ali um casal fiel, um casal abençoado, um casal que se dedicava ao serviço das coisas de Deus. E eles continuaram. A frustração de não poder ter um filho não impediu Zacarias de continuar servindo a Deus. Nada pode impedir você de continuar servindo a Deus. As lutas, os problemas, as dificuldades. Às vezes surge um problema de saúde, às vezes surge um problema financeiro, um problema no seu local de trabalho. Nada é motivo para que você abandone a presença de Deus, a sua fé em Deus, a sua fé na palavra. Eu não estou falando sobre religião, estou falando da sua comunhão com Deus. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é através da religião, mas sim através de Jesus que você vai até Deus. Então, nada é motivo para que você abandone a sua fé, desista da sua bênção. Esse homem, ele tinha então o seu sacerdócio, o seu ministério, e os anos passaram. Ele não podia ter filhos, a sua esposa era estéril, mas ele não desistiu. Ele orava pela sua esposa. Ele pedia a Deus que Deus a curasse. E ele foi perseverando. Muitas vezes, para você alcançar a sua bênção, o que é que você tem que fazer? Você tem que perseverar, insistir, continuar até que você consiga a sua realização. Alguém me disse que a pessoa que inventou a lâmpada elétrica tentou 7.900 vezes. E quando foi lá com 8.000 vezes, foi que esse homem conseguiu o seu êxito de fazer com que a lâmpada elétrica funcionasse. Ele descobriu 7.999 maneiras que não deram certo. Mas quando deu 8.000, então ele conseguiu. Quando ele perseverou, ele alcançou a vitória. O homem que inventou o avião, ele não conseguiu da primeira vez fazer com que aquela aeronave voasse. Ele foi tentando, foi aprimorando a ideia até que ele conseguiu. Nós temos que persistir, nós temos que continuar perseverando até conseguirmos a vitória. Diz aqui o texto, no versículo 6, então voltando aqui, Lucas 1:6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, duas razões porque eles não podiam ter filhos. A primeira, a principal, é que a mulher era estéril, e a segunda, que dificultaria muito mais ainda de realizar esse sonho, é que eles eram avançados em idade. Então, o corpo já não ajudava mais. O ciclo mensal que as mulheres elas têm todos os meses, ela já não tinha mais. Humanamente falando, Isabel nunca poderia realizar o sonho dela de ser mãe. Às vezes você olha para a sua vida e você diz: eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou conseguir aquilo. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você tem a sua fé, não deixe ninguém minar a sua fé. Não deixe ninguém roubar a sua fé, a sua esperança. O combustível da nossa vida é a fé, a esperança. Você precisa continuar acreditando nas coisas boas. Você precisa continuar pensando positivamente, falando positivamente, até que o seu milagre aconteça. As nossas palavras, elas ecoam no mundo espiritual. Se você diz que você terá, então você terá. Se você acredita nas coisas boas e fala sobre as coisas boas, elas virão sobre a sua vida. Diz aqui o Evangelho, então, no versículo 8, diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegou o dia da bênção de Zacarias. O seu dia também chegará, mas se você perseverar em servir a Deus, em você perseverar em falar sobre a sua bênção, em acreditar na sua bênção, orar pela sua bênção, regar a sua bênção com a fé, com as palavras positivas. Quando nós plantamos uma semente, nós regamos essa semente com água para que essa semente ela cresça. Assim também a sua bênção. Fale sobre ela, regue a sua semente que você plantou com fé, com esperança, com palavras positivas,
porque tudo aquilo que você disser vai acontecer na sua vida. E está escrito na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, que tudo que você disser será feito e será feito. Olha mais o que diz aqui, meus amigos. Então toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. O anjo trouxe a boa notícia. Eu venho trazer a boa notícia para você nesse momento. A sua oração foi ouvida. Deus já te abençoou. Deus já trouxe sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa. Basta agora que você creia na boa notícia. Jesus Cristo, ele mandou que nós pregássemos o Evangelho. E essa palavra Evangelho, ela significa as boas notícias. Nós temos que pregar as boas notícias, falar das coisas boas, daquilo que Deus veio fazer em nossas vidas. O anjo, ele trouxe a notícia: olha, a sua oração foi ouvida e a sua mulher terá um filho, ela vai dar à luz um filho. Quando Zacarias ouviu isso, ele ficou ali impressionado com aquela notícia e ele cometeu um erro que nós não devemos cometer. Muitas vezes nós ficamos perguntando para nós mesmos: como é que isso vai acontecer? Foi o que Zacarias ele disse, diz aqui no versículo de número 18 assim: disse então Zacarias ao anjo: como acontecerá isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Deus sabia que o Zacarias era velho. E Deus não estava errando em se dirigir a Zacarias. Deus sabe de todas as suas condições, sejam elas financeiras, sejam elas intelectuais, sejam elas emocionais, todas as situações da sua vida, da sua idade. Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça, quantas células tem no seu corpo. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece as suas qualidades e também conhece os seus defeitos. Foi Ele quem fez você, Ele quem criou você, Ele quem trouxe você a esse mundo. Quando ele se revelou aqui a Zacarias, Deus sabia o que estava fazendo e falando para ele através do anjo. E o Zacarias estava aqui bobeando diante da bênção. Como é que isso vai acontecer? Eu já sou velho, a minha mulher é velha, é estéril. Em outras palavras, como é que isso vai acontecer? Não pergunte a Deus como vai acontecer, mas apenas creia. Veja o que é que o anjo de Deus, ele disse para Zacarias. No verso 13 diz: o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. A bênção já tinha até nome. O anjo já estava dando o nome que o Zacarias deveria colocar no filho dele, que era João. A bênção já estava determinada na vida de Zacarias. A bênção já tinha um nome, a sua bênção já tem um nome, a sua bênção já tem um projeto. Deus já preparou tudo que você precisa. Basta apenas que você creia, que você persevere e que você fale palavras positivas. Acredite nas coisas boas e elas acontecerão na sua vida. Zacarias estava aqui, meus amigos, perdendo a bênção quase. O anjo repreendeu Zacarias e a bênção chegou. Um período depois, nós conhecemos o período da vida, que são 9 meses, nasce João. E essa mulher chamada Isabel traz à luz, traz a este mundo um filho que se tornou uma grande bênção. Foi o preparador do caminho de Jesus. Foi ele que foi pelo caminho anunciando que após ele viria alguém que traria uma grande bênção para a humanidade. João Batista pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus, trouxe a boa notícia que era chegado o reino dos céus aos homens. A grande bênção chegou para aquele povo e a grande bênção também chegou para você. Acredite assim, creia nas boas notícias e elas irão acontecer. Fale das boas notícias e quando você ouvir a mensagem da vitória, acredite, essa mensagem é para mim, eu tomo posse dela e eu vou conquistar tudo aquilo que Deus preparou para mim. Meus amigos, essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar com todos vocês neste momento e eu acredito que a grande bênção de Deus está chegando sobre todos vocês. Eu queria fazer aqui uma oração, abençoar a sua vida, orar por você, pela sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu apresento a todos os nossos amigos que
acompanham a pregação desta palavra em nome de Jesus. Eu peço uma bênção sobre todos, cura, liberta, restaura, levanta o caído, abatido, desanimado e dê vitória. Eu repreendo todo o mal nestas vidas e digo que a bênção do Senhor chegou sobre todos em nome de Jesus e amém. Meus amigos, fique com essa palavra, com essa vitória que Deus está trazendo sobre a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos. Outras pessoas serão abençoadas também. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.